Boa noite, meus amados irmãos. É uma alegria podermos juntos, nesta noite, tratarmos de assuntos referentes à Palavra de Deus e compartilharmos de questões que a Palavra de Deus aborda acerca da nossa missão como Igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante nós pensarmos que o Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Ele nos deixou uma grande missão. E essa missão ela não está voltada para um ou outro da igreja. Não é simplesmente uma colocação, um desejo do Senhor Jesus Cristo, mas pelo contrário, é uma missão, é uma ordem do Senhor e como igreja nós devemos e necessitamos cumprir isso aí. Até porque tudo aquilo que nós venhamos a fazer só terá a verdadeira autenticação do Senhor Jesus Cristo se nós vivenciarmos esta realidade que passa pela missão da igreja. E quando a gente pensa acerca disso aí, eu gostaria de, nesta hora, refletir sobre esse texto, que é o texto áureo da nossa lição de hoje, é o texto básico, que se encontra em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. E a palavra de Deus assim nos fala: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. A bem da verdade, esta é a maior, e se nós pudermos enfatizar desta maneira, a melhor e única missão da igreja. E eu gostaria de pensar com você, nesta noite, até onde você está disposto a ir por Jesus. Repetindo, até onde você está disposto a ir por Jesus, dar a sua vida por Jesus. Afinal de contas, aquilo que você estará fazendo por Jesus, alguém fez por você. Certamente a condição que você se encontra hoje é porque alguém, em algum momento, em algum instante, amou você e decidiu entregar, fazer algo do seu tempo, do seu momento, para que você estivesse ou esteja nesta condição de um verdadeiro adorador e assim nós podemos dizer de um discípulo real de Cristo. Por isso, nesta noite, eu gostaria de pensar com você, não de uma forma muito teórica. Eu gostaria de fugir um pouco da maneira que nós, por vezes, ouvimos em nossas classes, em nossas EBDs, para enfatizarmos um aspecto mais prático, um aspecto em que você vai se enxergar tratando com alguém, conversando com alguém, vendo surgir esta oportunidade, esta possibilidade, e eu gostaria de levar você a ter condições de fazer uso daquilo que nós tentaremos e procuraremos mostrar de uma maneira mais clara e direta, para que em surgindo alguém, e certamente Deus mandará alguém na sua direção, no sentido de você atingir esta pessoa, a levar essa pessoa a se transformar num verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Cabe a você então, neste momento, vivenciar esta realidade. E quando a gente olha esse texto, a gente começa a observar claramente no versículo 19 que vem dizendo: Portanto, ide e fazei discípulos. Jesus não nos orienta a nós realizarmos outra coisa, senão esta como a coisa mais importante da sua vida nesta terra. Fazermos discípulos em todas as nações. Fazermos discípulos dentro da nossa realidade, nas nossas possibilidades, mas com as características, com as orientações, com os direcionamentos da pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Ele faz isso de uma maneira bem clara, bem direta, e nós temos como um livro temático, aquele livro que irá nos direcionar a realizarmos a obra de Cristo, a palavra de Deus. Por isso, hoje, pensando em termos de discipulado, que é a grande missão da igreja, não é tão somente evangelizar, não é tão somente fazer missões, mas quando você torna alguém discípulo de Cristo, você consegue atingir essas peculiaridades acerca do Evangelho, que é a evangelização, e consegue realizar as missões que lhe são passadas pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira bem prática e direta. E por isso, hoje, pensando desta forma, eu gostaria de ver com você acerca do discipulado. Por isso, discipulado está no coração de Deus para o seu povo. Discipulado não surgiu do ser humano, não veio de mim, não veio de você, mas veio do Senhor Jesus Cristo. E Ele passou isso a nós, nos concedeu este privilégio para que nós pudéssemos levar outras pessoas a desfrutarem desta realidade. E nada mais é que o discipulado é o meio pelo qual Deus utiliza para transformar crentes, verdadeiros crentes, em discípulos de Jesus Cristo. Mas se nós pudéssemos pensar, qual é o grande desafio do nosso tempo? Qual é o grande desafio da Igreja de Cristo? Qual é o grande desafio de você como servo do Senhor Jesus Cristo? O grande desafio é o desafio do tempo. Hoje o tempo parece que conspira contra nós. Hoje, bem de verdade, nós dizemos que não temos quase tempo, não temos nenhum tempo, dada as inúmeras atividades do dia a dia. Isso nos leva, porventura, a colocarmos essas questões que irão envolver mais tempo em segundo plano. Mas cabe a nós levarmos em consideração que é necessário nós termos a condição e o verdadeiro cuidado de lidarmos com isto aí. Por isso, para nós vencermos isto, se faz necessário que o discipulado do verdadeiro servo de Cristo, ele esteja envolvido em uma intencionalidade. Às vezes nós podemos dizer que existem pessoas que nós temos a chance de repente de falarmos de Cristo quando nós encontramos esta pessoa em uma condução, quer seja trem, quer seja ônibus, ou às vezes até mesmo ao lado da nossa casa, próximo aos nossos arredores. Mas o verdadeiro discipulado, aquele intencional, aquela situação em que você já olhou alguém, o Espírito Santo lhe incomodou, tocou no seu coração, você percebe que aquela pessoa precisa de Cristo e você começa agora a orar ao Senhor, pedir a Deus uma chance, uma oportunidade, uma possibilidade de comunicar a melhor e maior mensagem que irá transformar e mudar a vida desta pessoa. E aí, em meio a isso, você agora começa a orar: Senhor, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha me conceder a possibilidade de falar de Cristo a esta pessoa. Que o Senhor venha me dar os meios, as ferramentas, as condições desta pessoa ter a chance de conhecer a Jesus Cristo. E em meio a isso, você começa a pedir a Deus, e o autor, é claro, quando ele nos fala em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 16, ele nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração passivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para o qual também foste chamado em um corpo. E domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós ricamente em toda sabedoria, ensinando-vos
e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Ou seja, não pode existir um discipulado, um verdadeiro discipulado, se nós pudermos usar este termo, sem um relacionamento. O verdadeiro discipulado, ele passa por um relacionamento, mas um relacionamento intencional. Um relacionamento que você sabe quem você quer atingir, que você tem ideia de quem você deseja realmente levar esta mensagem do Evangelho. Mas por conta disso, muitos irmãos, por vezes não querem se envolver com isso. Mas é interessante nós termos esta premissa, este entendimento. Não importa se o seu discipulado não te procura ou se você não quer procurá-lo. Você não pode chamar isso de discipulado, ou seja, o verdadeiro discipulado não é aquele que você fica esperando alguém vir ao seu encontro. Mas o verdadeiro discipulado é aquele em que você se envolve, você cria todas as estratégias, os meios, as formas para atingir esta pessoa. Você ora, possivelmente você depois leva aí um bolo para essa pessoa, de repente, não necessariamente precisa ser um dia exclusivo que aquela pessoa está fazendo um aniversário, mas de repente chegou um vizinho, alguém que foi morar próximo à sua residência, e você, com aquele gesto de amor, carinho, você faz um bolo, leva à residência daquela pessoa e lhe concede as boas-vindas por ela estar ali ao seu lado, próximo a você, e se prontifica a, se ela tiver alguma necessidade, passar por algum problema, você se coloca à disposição daquela pessoa para ajudá-la naquilo que lhe for possível. E esta pessoa agora se sente motivada. Ela passa a vivenciar e a ver algo diferente, algo que possivelmente ela não passou pelos locais que ela anteriormente havia residido, morado. E aí, nesta condição, ela começa a ver que existe algo diferente em você. E quando você agora se depara com esta situação, cabe a você agora continuar orando por aquela pessoa e no momento certo, adequado, direcionado pela orientação do Espírito Santo de Deus, você convidar aquela pessoa, quer seja para ir à casa de Deus, assistir um culto, ou então aquela pessoa ir à sua casa para juntos vocês baterem um papo, conversarem, ou seja, estreitarem mais este relacionamento. E isto permitirá que esta pessoa venha a ser uma pessoa em potencial para ser atingida pela mensagem e pela palavra do Evangelho. Discipulado, então, nada mais é do que um relacionamento. Esse relacionamento, ele passa por um vínculo, mas não é qualquer vínculo. É um vínculo forte, é um vínculo intenso, é um vínculo em que o discipulador, ele se sente amparado e cuidado. E quando você passa a utilizar-se destas estratégias para atingir esta pessoa que ainda não teve a chance de ouvir falar de Cristo, como você está agora, digamos assim, levando esta mensagem a ela, ela será certamente atingida por esta mensagem. Mas discipulado não é apenas um relacionamento intencional, como eu busquei exemplificar aqui através de um bolo a um vizinho. Mas o discipulado também, ele passa por uma questão de intimidade. E é interessante quando o autor, ele nos fala em João capítulo 14, né? O discípulo de Jesus, João, ele fala acerca disso no capítulo 14, versículo 16, quando ele nos diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Ou seja, nós não faremos isto sozinho. Nós teremos o auxílio e o apoio do Espírito Santo de Deus.
E o discipulado de Jesus é fazer morada. Esse discipulado do Mestre, ele gera intimidade. Conhecer a nossa morada e se fazer conhecido por nós, durante 3 anos, Jesus ele andou com os seus discípulos. Jesus ele fez a questão em tudo aquilo que ele fazia. Ele procurava levar os seus discípulos próximo dele, junto dele. É interessante a gente pensar nisso e observar que esse discipulado que gera intimidade não é um discipulado tão somente paternalista, em que você vai dizer para a pessoa tudo o que ela tem que fazer, como ela tem que se comportar, ela não terá, digamos assim, a possibilidade de ter uma reação própria, mas eu queria dizer a você que esse discipulado ele começa desta maneira. Quando esta pessoa começa a compreender a mensagem do Evangelho, esta pessoa, esta vida, ela é como um neném, um recém-nascido, que não sabe andar, que não sabe engatinhar, que não sabe sequer trocar as fraldas, mas precisa do cuidado, e se ninguém se ativar no sentido de cuidar dessa criança, essa criança acabará morrendo. E o verdadeiro discipulado de Cristo, aquele que conhece a Cristo, que inclusive aceita Cristo, se faz necessário esta pessoa ser cuidada, naquela condição inicial paternal, em que você olha para aquela pessoa e com um terno amor, você começa a cuidar passo a passo. Mas durante o tempo, durante a vida que vai transcorrendo, durante a caminhada cristã, esta pessoa ela passa a ter o necessário amadurecimento para gerar um equilíbrio, para ter um equilíbrio entre as partes, ou seja, entre você e esta pessoa. E a partir daí, esse crescimento, ele continua cada dia mais avançando no sentido de esta pessoa saber lidar agora com sabedoria, com a orientação de Deus, com o direcionamento do Espírito Santo do Senhor e com a sua participação direta a crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e passa a ter uma vida cristã abençoada. Mas discipulado, ele não apenas passa por essas duas questões. O discipulado também ele visa mais do que uma reunião, né? Mais do que você se reunir e passar meramente um estudo. Pegar a Bíblia, ler a palavra de Deus e simplesmente transmitir aquela palavra como se fosse algo único e exclusivamente literal. Como se fosse algo que a pessoa pega aquele conhecimento ali e por vezes não sabe aplicar da maneira correta no seu dia a dia. De uma maneira prática, real, vitoriosa. Um exemplo clássico disso é quando alguém, no caso, aprende tudo acerca de como dirigir na autoescola. Mas quando essa pessoa agora se depara com o trânsito, com as possibilidades, com os imprevistos da vida, se faz necessário que esta pessoa tenha alguém ao seu lado, orientando inicialmente, direcionando, liga a seta para a direita, liga a seta para a esquerda, para que essa pessoa venha depois aprender a fazer uso desta autonomia. O discipulado, a finalidade é esta. É mais do que meramente você pegar a Bíblia, você abrir a Bíblia, orar com esta pessoa, ler a palavra de Deus, transmitir algum conhecimento bíblico e depois não se envolver mais ou necessário com essa pessoa. Pelo contrário, discipulado, a bem da verdade, é vida na vida, é aquela intimidade, é aquele crescimento. E quando você pensa em analisar o que vem a ser vida na vida, discipulado também é transmitir a vida de Jesus. E como é que você pode transmitir a vida de Jesus? Como é que você pode levar esta pessoa a ver que, de fato, aquilo que contém nas Sagradas Escrituras permite que verdadeiramente, realmente, esta pessoa venha a ter a possibilidade de ver na prática, de forma real, tendo como um direcionamento direto a sua vida,
A sua vida, quando ela olha para você, ela passa a ter a possibilidade de crescer e ver, olha, realmente aquilo que contém, aquilo que está contido na palavra de Deus me permite olhar para a vida deste verdadeiro irmão e ver que Cristo está na vida desta pessoa, acompanhando, orientando, direcionando. Por isso, discipulado é transmitir a vida de Cristo. E existem irmãos que se frustram com o discipulado, porque disseram a ele algo de discipulado que não tem nada a ver com a ideia do discípulo de Cristo. E que discipulado seria apenas o lugar de resolver problemas. É quando aquela pessoa tem um problema, ela tem um problema, ela procura você. Ela não sabe o que fazer, ela procura você. Mas pelo contrário, discipulado ele tem uma visão ampla, uma visão, digamos assim, muito acima daquilo que nós podemos entender como problema. Discipulado visa você transmitir a vida de Cristo e a você aprender e observar todas as coisas que Jesus fez. Jesus, ele falava de uma forma clara, ele dizia o seguinte: olha, eu não quero que vocês simplesmente orem, mas eu quero que vocês olhem a minha vida de oração e procedam desta maneira. Olha, eu quero que vocês venham participar da casa de Deus, mas eu quero que vocês venham fazer isso não simplesmente porque eu gostaria que vocês fizessem, mas em olhando para mim, eu sendo Deus, eu sendo Jesus Cristo, e eu poderia me dar ao luxo de simplesmente não ir à casa do Senhor, mas como um testemunho da minha vida, como algo que se faz necessário na vida de vocês, e pelo fato de eu não ter essa necessidade de ir à casa de Deus, vocês então que são seres humanos, meros mortais, há necessidade de vocês se dirigirem à casa de Deus. Jesus, ele não precisava orar, até porque ele é Deus. E pelo fato dele ser Deus, ele talvez poderia dizer: eu não tenho essa necessidade. Mas Jesus sabia que a oração permite que eu tenha um relacionamento claro e direto com Deus. E por conta disso, ele fazia isso. E se ele fazia, ele também está querendo dizer com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua experiência, que se faz necessário que nós venhamos a ter esta atitude. Mas discipulado visa realmente viver as realidades da vida. Não apenas os problemas, mas as coisas boas também. Compartilhar outras realidades, outras vitórias. Discipulado passa por aquela condição. Jesus era alguém que tinha esta alegria, esta condição de realizar todas estas questões. Discipulado é um processo contínuo. É um grande erro, é um grande equívoco da vida aquele irmão que pelo fato de ter 5, 10, 15, 20, 30 anos, enfim, de vida cristã, julga que não há mais necessidade de continuar crescendo, julga que não há mais necessidade de continuar sendo cuidado. A bem na verdade, o discipulado, como nós falamos aqui, é vida na vida. Se faz necessário, independente de você ser pastor, independente de você ser um diácono ou diaconisa, independente de você ser um líder de uniões ou ministérios, independente de você cantar em um conjunto, independente, enfim, de você ser um membro da Igreja de Cristo, se faz necessário que, independente da sua condição, há necessidade de você ter um acompanhamento contínuo, alguém zelando pela sua vida, alguém cuidando de você, alguém orando por você, alguém lhe auxiliando no estudo e no conhecimento cada dia mais da palavra de Deus. Por isso, precisamos entender que discipulado é algo que começa com o momento da sua conversão, até porque discipulado ele se antecipa a isto, é antes da conversão, e depois, após você estar convertido, ainda que você tenha saído da classe de catecúmenos, ou seja, aquela classe que é voltada para os novos convertidos, quando você sai dali, você pode talvez entender que você não precisa mais ter um conhecimento tão detalhado, um acompanhamento tão direto, tão prático, tão real.
Mas eu quero dizer que, ao contrário disso tudo, você necessita, não importa a sua condição dentro da casa de Deus, se faz necessário que você venha a ter esse acompanhamento contínuo. E esse acompanhamento ele só terminará quando Cristo retornar. Enquanto ele não terminar, independente da sua condição, quer seja você pastor, diácono, líder, enfim, membro de igreja, se faz necessário você vivenciar ser discípulo de Cristo. Ser acompanhado por alguém, ser acompanhado por alguém e acompanhar outra pessoa nesse crescimento, para que futuramente esta pessoa venha a ter a mesma condição que você teve de fazer outras pessoas como discípulo de Jesus Cristo. Por isso, o discipulado também é um processo de formar vidas. Entenda esta palavra. Não é um processo de você simplesmente passar informações, de você meramente informar alguém de alguma situação, mas é você formar. E o aspecto de formação, ele é bem, na verdade, dá trabalho. O aspecto de formação leva você a ter esta obrigatoriedade em se envolver com aquela pessoa, em você se envolver com o reino de Deus, aquilo que o reino de Deus considera mais importante, que abaixo de Cristo é a pessoa, é a vida do ser humano. Por isso, discipulado é uma relação de compromisso. Discipulado é uma relação de compromisso, mas um compromisso mútuo, ou seja, por isso que nós falamos aqui que é vida da vida. É um compromisso mútuo de alguém que deseja crescer ensinando com alguém que deseja crescer também sendo ensinado. Parece talvez que o discipulado possa dar esta falsa noção, olha, eu estou ensinando, então aquela pessoa vai crescer, mas eu não estou crescendo. Mas quando você entende o discipulado não como uma passagem de informações, mas como vida na vida, você percebe que ao você orientar aquela pessoa de uma maneira também direta, aquela pessoa também está orientando você. Até porque existem coisas que aquela pessoa vai passar que você em tempo algum nesta vida terá a oportunidade ou a possibilidade de passar por aquilo ali. E a maneira como aquela pessoa irá encarar aquilo, com a orientação do Espírito Santo de Deus, certamente lhe dará um direcionamento apropriado para estas questões. Por isso, discipulado, sim, é você cuidando, leva você a amparar alguém, é orando, protegendo, sustentando e honrando um ao outro. Perceba que é de você para aquela pessoa, mas também você terá um feedback, um retorno também, que aquela pessoa também passará a fazer isso por você. Você também será sustentado por aquela pessoa. E vejam, eles viram Jesus fazendo tudo isso. Os discípulos, Jesus orou por aqueles discípulos. Certamente Jesus auxiliou, Jesus cuidou. Mas também aqueles discípulos também passaram a fazer isto por Jesus. A ponto de Jesus, em dado momento, solicitar aqueles discípulos mais chegados que estivessem orando por Jesus quando ele estava passando por aquele momento enigmático, difícil, complicado da sua vida, que era a possibilidade, a chance de ir à cruz. Jesus ainda não tinha ido à cruz. E ele pediu auxílio, apoio daqueles discípulos que estivessem orando por ele. Olha só, um Deus homem pediu o apoio, o auxílio dos seus discípulos, daquelas pessoas mais íntimas, para que estivesse amparando a vida de Jesus. E discipulado é isto. Discipulado visa um sustentar o outro. Discipulado visa um apoiar o outro. Por isso, o bom discipulador, ele precisa ser um irmão de oração. Precisa sim ter um bom hábito, um hábito saudável, um hábito salutar, um hábito que leva você a se envolver com a palavra de Deus, mas não de uma forma em que você se sinta obrigado. Pelo contrário, é de uma maneira que você sinta prazer, alegria, felicidade, quando você para toda a sua vida,
tudo aquilo que de certa forma você considera até mesmo importante, e agora você fala assim: olha, agora eu vou dedicar este momento em oração, em leitura da palavra de Deus, para estar mais íntimo do meu Senhor Jesus Cristo. E quando você passa essa realidade para o seu discipulador, ou melhor dizendo, você faz isto também com ele, em determinado dia da semana, você passa a levar esta pessoa a ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Por isso que discipulado não tem como você vivenciar isso de mês em mês, de ano em ano. Mas o discipulado se faz necessário você, se não conseguir realizá-lo de forma semanal, você tende a procurar fazer isso de forma quinzenal, para que você venha a ter condições de cumprir esses passos, estas etapas que são fundamentais, que levam você a ter intimidade, que levam você a realmente ter a possibilidade de zelar por alguém e ser zelado por aquela pessoa, ou seja, que leva a chance de você ter a possibilidade de fazer vida na vida. Por isso, discipulado é aquilo que abre as portas. Não somente a porta da sua casa, mas a porta da sua vida. Por isso, o discipulado não pode ser aquele discipulado que seja tão somente com a hora marcada. Olha, eu só posso falar com você agora neste dia, neste horário, neste momento, ou seja, nesta data. O discipulador, ele tem como ênfase amar o seu discípulo. E quando ele pensa no aspecto de amar o seu discípulo, é no sentido de doar-se por ele, buscar o interesse do seu discipulador. Por vezes, inicialmente, isso não é fácil. Se for necessário você se ativar no sentido de procurar alcançar a atenção daquela pessoa que está ali a ouvir. E quando ela começar a perceber que você realmente se interessa, que você se doa, que você realmente procura se ajustar no sentido de auxiliá-la, orientá-la, direcioná-la, esta pessoa realmente começará a ver que a vida ao lado de Cristo, dentro do reino de Deus, tem um aspecto, uma visão diferente. Por isso também discipulador é servo do discípulo. Interessante a gente pensar desta maneira. Talvez até algo meio estranho, mas a bem da verdade, muitas das vezes a gente pensa que o discipulado que vai ser o nosso servo. Talvez tenhamos esta visão equivocada. Mas como Cristo assim lavou os pés dos discípulos e enxugou, da mesma maneira que ele se apresentou como servo dos seus discípulos, não é de maneira diferente que nós devemos, no caso, ter o mesmo comportamento para com os nossos discipulados. Se for necessário, então, nós, de uma maneira clara, real, verdadeira, nos ativarmos no sentido de cuidarmos destas pessoas, realmente nos colocarmos naquela condição de servos. E, nesse sentido, nós auxiliarmos passando conselhos, ou seja, e esses conselhos nada mais são do que princípios bíblicos que irão fortalecer, fortificar, levar aquela pessoa realmente a crescer na presença de Cristo. Por isso, não é à toa que o autor fala que nós devemos procurar conhecer o estado das nossas ovelhas e cuidar dos nossos rebanhos. Não tenha dúvida de que o Senhor colocou alguém para você cuidar. Não tenha dúvida que o Senhor colocou alguém para você se importar. Não tenha dúvida que o Senhor Deus, Ele colocou alguém que você deva demonstrar o amor, que precisa ser atingido por este amor pelo qual você foi atingido, que nada mais é do que o amor de Cristo. Portanto, se for necessário que nós, quando nos engajarmos nesta condição de sermos verdadeiros discípulos de Cristo e levarmos outras pessoas a alcançar esta formação de discípulo do Senhor,
nós perceberemos que isso aí tomará uma dimensão enorme. E quando a gente observa isso na vida de Cristo, a gente começa a perceber que o Senhor Jesus não apenas formou os 12 discípulos, como é visto em Lucas capítulo 6, versículo 13, ou não apenas os 70 em Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 23, mas todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Até os anjos, pasmem, usaram esta linguagem. E quando a gente observa isso claramente em Marcos capítulo 16, do versículo 5 até o versículo de número 7, a palavra de Deus vem dizendo assim: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não te atormente. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, meu nome, porque somos muito. Ou seja, é sempre observado que se faz necessário. Eu queria, melhor dizendo, enfatizar que não seria Marcos capítulo 5, mas, melhor dizendo, Marcos capítulo 16, melhor dizendo, do versículo 5 até o versículo 7, quando vem dizendo acerca dos anjos que usaram até esta linguagem. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressurgiu. Não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Ou seja, até os anjos usaram desse jargão, usaram dessa condição de se faz necessário nós vivenciarmos o verdadeiro discipulado de Cristo. Por isso, discípulo de Cristo é aquele que se submete. Vivemos em uma época em que se prega a rebeldia. É interessante a gente observar que ser rebeldes virou a moda, e nós precisamos ter a absoluta certeza que nós prestaremos contas a Deus. Se o Senhor um dia lhe salvou, se um dia o Senhor permitiu que a mensagem do Evangelho chegasse até você, até a sua casa, até a sua família, se faz necessário que o Senhor também está querendo usar a sua vida para que este poder verdadeiro venha alcançar tantas outras vidas, tantas outras famílias. E se faz necessário que você entenda que se porventura você não fizer uso de todas as ferramentas que o Senhor tem colocado à sua disposição, certamente você prestará contas a Deus. Por isso é necessário, como igreja, nos ativarmos no sentido de realmente cumprirmos esta ordem, esta ordenança, esta ordem de Cristo, que é discipularmos, ensinarmos, levarmos estas pessoas ao batismo a nível de enquanto, em tempo de maturidade e crescimento, esta pessoa levará tantas outras. Por isso, ser discípulo de Cristo é ter comprometimento. Alguns dizem que eu sou discípulo de fulano, mas não há compromisso nenhum. Compromisso com a disponibilidade. Saber que ser discípulo de Cristo se faz necessário, porque o tempo, mais do que nunca, nos chama, nos convoca a percebermos que existe urgência na divulgação, na propagação da mensagem de Cristo. Por isso, ser discípulo de Cristo, finalizando a minha palavra, é ser transparente. É o compromisso com a transparência. É você ser você. É você não tentar ter aquela máscara, mas é você ser você. A pessoa vê sim os seus erros,
as suas possibilidades, mas as pessoas também ver os seus acertos. E ela perceber que você é humano, que você, apesar de todas as suas falhas, Deus lhe ama, e você com uma condição de amor, de vida, você também ama o Senhor. E quando ela percebe isto em você, ela vai ter a clara certeza de que ela também, em Cristo Jesus, com auxílio do Espírito Santo de Deus, terá condições de ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Por isso, sozinho, vamos mais rápidos, mas com um amigo nós vamos mais longe. Portanto, seja um verdadeiro discípulo de Cristo e faça discípulos. E tenha sempre em mente que discípulo de Cristo é aquele que viva na vida como estilo de vida. Um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que tem vida na vida como um verdadeiro estilo de vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi um prazer, foi uma alegria estar com você nesta noite. Que você tome esta orientação, esta lição e use-a na prática. E coloque em prática esta realidade, que neste ano de 2021, você tenha o privilégio, porque isto é um privilégio, de você formar novos discípulos de Cristo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.